Olá, pessoal. Nós estamos aqui num momento muito legal, porque vocês sabem que o cooperativismo é uma paixão mundial, não é? Estamos no ano internacional do cooperativismo, mais uma vez, e falando de um tema que eu considero extraordinário, a intercooperação. Mas desta vez, uma intercooperação muito estratégica, porque eu conheci, aliás, já não é de agora, já conhecia há um bom tempo a Limagram, lá da França, e agora tive um contato mais próximo com eles de novo e fiquei realmente entusiasmado com o que eu vi do desenvolvimento da Limagram na área da ciência, da tecnologia, do agro digital, do mundo da genética, das sementes. E aí eu convidei o Leandro Santos, que ele é dirigente da Limagram aqui no Brasil, e para um papo cop especial, onde nós vamos ouvir aqui, e vocês aí, amigas e amigos cooperativistas, eu não sei se vocês sabiam o quanto essa cooperativa realiza no mundo sob o ponto de vista de ciência, de tecnologia. E nós vamos ter aqui um papo cop especial com o Leandro, que vai nos apresentar a Limagram melhor, e depois vamos aí concluindo vínculos, elos importantíssimos que eu considero do cooperativismo brasileiro com detentores da ciência, porque isto é vital para irmos ao futuro. Então, em primeiro lugar, muito bem-vindo, Leandro. Você é o dirigente da Limagram aqui no Brasil. Por favor, se apresente e faça aqui agora uma inicial introdução do que é Limagram no mundo, por favor. Boa tarde, Tejon. Prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Eu sou Leandro Santos. Estou na Limagram desde o ano de 2020, mas no mercado brasileiro aí do agro há 26 anos, né? Sempre trabalhei nas culturas de cereais, soja e milho. Bom, nós também aqui na Limagram, né, representando aqui, gostaria imensamente de agradecer a oportunidade ao Mundo Coop, a você, de poder falar um pouco dessa cooperativa. E nós também estamos num ano extremamente especial, que é o ano de aniversário de 60 anos da nossa marca de cereais no mundo, a LG, né? E a Limagram, ela tem uma história que, no fundo, tem bem mais de 60 anos, né? A primeira cooperativa foi fundada por um grupo de agricultores, né, a sul de Paris, na França, na região de Clermont-Ferrand, por 1.300 pequenos agricultores no ano de 1941. E você se lembra, né? Infelizmente, nos lembramos que momento era esse, né? Que momento. Terrível. Com certeza, algo que motivou, né? E teve aí como o pontapé inicial dessa cooperativa. Em 1965, aí já muito mais estruturada, né? Foi fundada a Holding Limagram, né? Uma empresa que nasceu, né, com o objetivo de produzir genética, né, orientada pela ciência, orientada pela pesquisa, e esse foi sempre o grande objetivo dessa empresa, né? Porque antes de mais nada, eles queriam produzir aquilo que eles iriam cultivar. E até hoje, olha que interessante, esse grupo e essa cooperativa é mantida 100% do controle por essas 1.300 famílias, né? Lógico, já passado algumas sucessões, mas é detida 100% por esse grupo. Depois de tantos anos, né, Tejon? Bom, um pouquinho mais aí da nossa história, né? Ao longo desses últimos 60 anos da criação da holding, outros negócios surgiram, né? E hoje o grupo tem 6 negócios diferentes no mundo. A gente tem aí a divisão que a gente representa aqui, né? Que é a Field Seeds, que é grandes cultivos. Tem a divisão de vegetais. A empresa tem uma linha, um grande negócio de moinhos, moinho de trigo e de milho,
também lá na França. Tem uma linha de jardinagem, né? A linha de moinhos a gente chama de ingredientes. Tem uma linha e um negócio de panificação, produto acabado, pães e bolos, né? Já esteve aqui no Brasil também por um tempo. E a cooperativa, que deu origem a tudo, né? Ao longo aí de todo esse tempo e hoje presente em mais de 150 países com todos esses diferentes negócios. Olha, Leandro, uma coisa fascinante do cooperativismo, eu fico imaginando Limagrand, 1941, a França tomada, e ali um grupo de agricultores criam uma cooperativa. E a história das cooperativas no Brasil não foi no meio de uma Segunda Guerra Mundial, fisicamente, mas foi sempre uma história de superação de dificuldades. Então, quando tem um dos objetivos do cooperativismo é a intercooperação, eu consigo compreender muito bem as afinidades filosóficas existentes nesse modelo filosófico extraordinário de atividades que não quer deixar ninguém para trás. E nesse campo, eu vejo uma necessidade gigantesca das cooperativas no Brasil estarem mergulhadas profundamente num item que eu considero sagrado, que é a segurança genética. Fico imaginando agora, a partir dos recursos modernos de edição gênica, de tudo isso, o enfrentamento de mudança climática com variedades que você vai precisar adaptar em velocidade, a velocidade desse conhecimento. Nesse campo, Leandro, você acredita que vínculos mais profundos de uma Limagrand com cooperativas brasileiras poderiam se estabelecer para uma intercooperação de um nível mais profundo? O que você acha? Acredito, né? E esse é o caminho, Tejon. A nossa divisão, vou começar falando um pouco de como essa cooperativa já intercoopera com outros players ao redor do mundo. Só dentro da nossa divisão, nós temos 6 joint ventures, além dos 8 territórios que nós atuamos, cobrindo, né, as principais regiões aí de cereais do mundo. Nós temos mais 6 joint ventures, que são com outros parceiros em negócios. Então são 8 mais 6, 14, que são 6 alianças de negócios. E temos mais 4 joint ventures, que são alianças em pesquisa. Destaco uma delas aqui, a Genective, que fica baseada nos Estados Unidos, né, em Illinois, que trabalha, né, puramente com genética e trait. Dentro do que você colocou da edição genômica, né, isso nós temos dentro do nosso parque industrial na França, né, que é um laboratório que você vai ter a honra de conhecer, o prazer de conhecer, né, junto com a Cecília e o seu grupo em fevereiro. Né, para nós vai ser um prazer enorme trazer visibilidade disso para você. E lá sim nós trabalhamos com a edição genômica, né? Lá esse é o grande foco. E lá a edição genômica está focada nas culturas, né, de milho, trigo, e aqui na Genective, que fica na América do Norte, né, nós temos a biotecnologia geralmente focada em trait, que aí nós estamos pesquisando milho, parceria, segurança, mudança climática. Vamos pegar o exemplo que aconteceu com os nossos irmãos argentinos o ano passado, com a chegada lá do complexo de vírus que tinha chegado aqui no Brasil há 4 anos atrás. Foi um desastre, né? Perderam praticamente 1/3 da área de milho em um ano. Deixaram de plantar por consequências dessa praga. Essa é uma praga que nós estamos avançados, né, no processo de edição genômica na França, em estudo ainda, não tem nada entre caminho aí de registro comercial, mas apenas para dizer que a gente está avançando nisso. E na Genective, né, a gente teve aí há poucos dias um comunicado importante, né, da descoberta de uma proteína que tem o objetivo de controle de lepidópteros e que chega agora na área próximo de registro, seguindo para um lado comercial.
Então, tendo tudo isso e já sendo, inclusive, a Genective, que é a parte de trade, focada em trade, obtida através de uma parceria, de uma joint venture, né, demonstra que nós não só estamos nesse caminho, mas já estamos nesse caminho através de intercooperação, né, em parceria, que a Genective simboliza isso. Né? Sem dúvida alguma, Leandro, que belíssima informação, porque o sistema de agronegócio ele exige uma cooperação e no sistema das cooperativas, cada vez mais uma intercooperação para frente das porteiras dos cooperados e no antes da porteira dos cooperados, como você aí poderia muito bem representar. Agora, Leandro, aqui no Brasil, o que conta um pouco para nós, para os nossos amigos aqui internautas das cooperativas, que ações concretas vocês podem estão realizando já aqui no território brasileiro? Bom, nós temos uma história muito bacana aqui, Tejon. Somos novos, né? Para o Brasil e para a agricultura que está aqui hoje, dentro do negócio de soja e milho, do ponto de vista de genética, nós somos adolescentes. Nós temos 15 anos de Brasil, né? E tem diversos players que estão aqui há 40 anos, mais do que isso, desenvolvendo pesquisa aqui. Obviamente que dentro daquilo que eu coloquei de edição genômica e trade, né? Tudo que é desenvolvido em intercooperação global, assim que tenha, né, produto, registro comercial, a gente vai usar disso aqui no Brasil. Mas aqui, ao longo desses últimos 15 anos, a empresa trabalhou duro para se estabelecer em todas as regiões, né, e ser capaz de desenvolver uma capacidade, né, e um processo de pesquisa e programas de melhoramento que dê cobertura a esse território gigante que nós temos, né? Já comentei com você, né? No mundo, 20% da nossa força de trabalho está focada nas áreas de pesquisa, né? No mundo, nós temos mais de 100 estações de pesquisa e mais de 20% da força de trabalho, como eu coloquei, né? E 55 programas de melhoramento. E no Brasil, o que nós fizemos até aqui? Que é a nossa base, que é a genética. Nós hoje temos, na cultura de milho, 5 programas de melhoramento que cobrem todas as zonas ambientais do Brasil, né? Então a gente divide isso em safrinha, em verão, e aí tem as zonas, né? Os trópicos e a altitude, né? Alto e baixo. Então, as 5 zonas ambientais que realmente representam aí o grosso da cultura de milho, nós temos uma estação de pesquisa que cobre cada uma e um programa de melhoramento que cobre cada um, e também na soja, né? E na soja nós temos 2 programas. Vale lembrar que por que conseguimos fazer tanto progresso em pouco tempo, do ponto de vista de pesquisa? Porque nós estabelecemos intercooperação. Nós chegamos aqui, fizemos parcerias com empresas locais, né? E nossa genética hoje, de milho, por exemplo, ela tem origem de 4 genéticas diferentes, e de soja de 2 genéticas diferentes, né? Então, essa é a nossa cobertura e tudo que a empresa vem desenvolvendo do ponto de vista de melhoramento genético, que é a origem, né, dos nossos produtos e do que a gente faz. Ao lado disso, não basta ter a genética, precisamos ter condição de produzir semente no nível de qualidade exigido aqui no Brasil, hoje. Eu costumo brincar, a gente brinca aqui que cultura de milho e soja aqui no Brasil é a Champions League da soja e do milho no mundo, né? O nível de produtividade, o nível de detalhe, o nível que chegou, né, para que a gente atinja as produtividades que a gente tem aqui hoje, uma empresa, se ela não estiver muito bem preparada, ela não vai conseguir jogar. E eu queria sugerir aqui que presidentes das nossas cooperativas, diretores técnicos das nossas cooperativas também façam uma visita às unidades de desenvolvimento que Lima Grande está tendo. Porque, sem dúvida alguma, quanto mais próximo você colocar a ciência do agricultor, com certeza você diminui a chance dos fatores incontroláveis interferirem. Você aumenta você aumenta a perspectiva
da probabilística favorável. Então, este vínculo, como o Limagran é uma cooperativa e tem um trabalho de pesquisa extraordinário, eu entendo que é muito oportuno cooperativas do Brasil conhecerem em maior profundidade o que vocês estão realizando. Precisamos não apenas da intercooperação entre as cooperativas de transporte, com a agrícola, com a de trabalho, enfim, os 8 sistemas, né, que hoje fazem parte do sistema cooperativista. Pessoal de crédito que está num crescimento extraordinário, mas este olhar da ciência me chamou muito a atenção nisso. E, nesse sentido, vocês têm e estão abertos a conversar com todos os corpos técnicos, né, das cooperativas, e para isso eles têm que simplesmente vem aqui, vamos falar, visitarem, né? Porque, aliás, uma coisa interessante que a gente aprende como professor é que o ideal é o seguinte: não é o professor que procura o aluno, é o aluno que procura o professor, e esse vai se transformar num grande aluno. Então, nós é que temos que procurar essas cooperativas aí. Então, Leandro, importante isso, né? Que vocês se entusiasmem para esse encontro. Assim você vê essa possibilidade, essa perspectiva. Como é que faz o pessoal para, vamos lá, vamos conversar mais? Qual é o caminho, Leandro, para isso acontecer? A gente já vem fazendo isso, né, Tejon? Eu acho também, mais uma vez, agradeço muito essa oportunidade de estar com você aqui, né? Logo que nos conhecemos aí há um tempo atrás e quando a gente esteve junto agora, recentemente, a gente viu o tanto de oportunidade que a gente tinha para explorar nesse sentido. Mas eu volto no tema que, imagina, só nessa divisão de negócio que eu disse, que eu mencionei que a gente representa aqui, né? São mais de 8 empresas em colaboração, né? Aqui no Brasil, nós temos acordos, né, já muito importantes com algumas cooperativas. Dentro do nosso negócio de soja, por exemplo, nós já temos acordo de multiplicação e desenvolvimento de genética em parceria com cooperativas, né? Nós estamos aqui, a gente fica baseado, né, a sede da empresa em Curitiba, do lado do berço do plantio direto do Brasil. E é exatamente isso que você mencionou, né? Intercooperação, explorando qualquer oportunidade da gente co-desenvolver e crescer com os nossos negócios junto através de parcerias sólidas, né? E a cultura da soja hoje a gente está avançado nisso, no desenvolvimento de genética, né? Na parceria com genética e já atendendo uma série de agricultores aqui no Brasil. Você me contava também de um desenvolvimento recente, atual, voltado aos lepidópteros, né, que está em andamento, e que isso você mencionou preventivamente. Isso pode ser de uma importância extraordinária aqui, não é? Porque pragas e doenças, elas combinam em altíssima velocidade as mutações. Esse trabalho, ele é um trabalho que está em que fase agora, Leandro? Está em fase de pesquisa nesse momento e, como eu disse, tem um grupo de proteína, né, que foi agora descoberto recentemente lá na Genective, que fica baseada em Illinois, nos Estados Unidos, que começa a entrar em processo aí para registro comercial. E aí tem, né, toda a etapa ali da desregulação da tecnologia. O que a gente pode esperar é que nós vamos seguir avançando com isso, né, Tejon? Datas precisas nesse segmento, nesse meio, não é simples, né? Porque depende de um processo que é bastante robusto, mas eu entendo que ele nos ajuda a dar segurança para o negócio, né, para todos, e para o cliente, e para o consumo humano, é claro, né, que se destina à proteína que a gente produz. Mas, é claro, amanhã a gente tendo de fato uma tecnologia dessa comercial, um dos grandes objetivos da Limagran será intercooperar, né, e difundir essa tecnologia através de outros parceiros. E por que não a porta de entrada não ser as cooperativas? As co-irmãs, né, de onde a gente vem.
E tem uma outra pesquisa que eu esqueci de mencionar, Tejon, que eu gostaria de compartilhar aqui também, né? Porque isso tem uma origem, né, que vai além do negócio em si, que é no segmento de silagem, né? Nós temos uma pesquisa também bastante profunda e voltada à seleção de híbridos de milho para o segmento de silagem, né? Não vejo hoje muita gente aprofundando nesse campo no nível que nós fazemos, né? Pensando já na capacidade que aquele produto vai ter de ser mais eficiente na produção de leite. O que nós buscamos é cada vez tentar ser mais eficiente na produção de leite através da silagem, né? O que a gente sempre viu, né, e eu também, lá do passado, me lembro muito bem, sempre que tem um milho que é bom para grão, né, um cultivar que produz bem grão, teoricamente, né, ele era um bom cultivar também para produzir silagem. E por muitos anos, né, o grande objetivo, a grande orientação da silagem era fazer massa, né? A lavoura tem que ter uma bela massa, tem que ter toneladas por hectare. Depois acho que a gente teve uma segunda etapa, né? Não, mas o que faz, né? O leite vem da matéria seca, e da matéria seca, quando você seca uma planta, a espiga ela tem uma representatividade muito grande dentro daquilo que é o que de fato vira leite, que é a matéria seca. E aí passou a ter uma orientação forte, não basta ter uma lavoura ou um cultivar que produz volume, mas ele tem que também ter espiga boa, tem que ter grão. Essa foi uma nova era. E depois, agora eu acho que o mundo que nós exploramos bastante, né, e que a gente acredita, é os componentes do grão, né, pensando desde a genética e na transformação final de 1 hectare de lavoura em quilos de leite. Porque, no fundo, né, é o que o agricultor transforma. E aí, se 1 hectare que produziu 2 toneladas a menos do que um outro, mas fez mais quilo de leite na prática, o que é melhor? É verdade. Eventualmente, você pode, inclusive, usar menos espaço, usar menos estrutura, usar menos silo para produzir mais quilo de leite. Então, eficiência. Então, é entrar num mundo, eu não sou a melhor pessoa para falar, mas tem gente especialista do nosso time que pode falar disso, né? Mas é entrar nesse mundo realmente de componentes, né, do grão que vão interferir na produção final de quilos de leite por hectare. E numa cooperativa que cresce aqui no Brasil, as cooperativas brasileiras crescem, aliás, no Ano Internacional do Cooperativismo, os números do sistema cooperativista brasileiro envolvem cerca de 27 milhões de brasileiros em todo o sistema, com um faturamento de 700 bilhões de reais e com perspectivas, nos próximos 2, 3 anos, de atingir 30 milhões de brasileiros e um faturamento de 1 trilhão de reais no sistema todo e no setor agrícola, mais de 1 milhão de cooperados, e elas representam 55% de toda a produção. E com essa ciência intensiva, e a cooperativa não pode deixar o cooperado para trás. Tem que fazer o camarada avançar nessa velocidade científica. Então, eu considero, meu caro Leandro, Limagrán, eu considero que o cooperativismo que vocês representam da pura ciência, né, e me lembrando aqui de uma conversa em memória fantástica com Fernando Penteado Cardoso, um agrônomo símbolo, faleceu com 106 anos de idade. Eu conversava com esse homem, ele estava com 103 anos de idade, eu perguntei para ele, quais são as duas coisas, os 2 conselhos que o senhor dá? Ele falou, primeiro, ciência, não se afaste da ciência, e o segundo foi genial. O mercado é muito maior do que aquele que você enxerga, portanto, tem uma possibilidade brutal aí de mercados, né, para a gente chegar lá. Mas nesse ponto, então, Leandro, vamos caminhando aqui mais para o encerramento desse nosso Papo COP, muito, muito querido e muito especial, a mensagem que nós temos que deixar aqui para os nossos amigos, amigas, não esquecendo das mulheres,
dos lucros das Claro. mulheres de cooperativismo, e a mulher, olha, a gente tem visto, elas são aceleradoras da inovação, viu? Elas têm um pique, uma pegada incrível, e os sucessores, a juventude também. A mensagem mais importante que eu acho que precisamos dar é no sentido da atenção, né? Exato. Ciência, tecnologia e atenção. Esta filosofia muito oportuna que pode integrar uma grande cooperativa mundial, tá certo? Como é a Limagram, a cooperativa do mundo, que pode integrar essa cooperativa no conhecimento, no desenvolvimento humano com as cooperativas brasileiras. Então, Leandro, eu gostaria que você fizesse aí uma convocação e um oferecimento, né, para que possamos abraçar o sistema cooperativista numa verdadeira intercooperação. Bom, Tejon, mais uma vez queria agradecer aqui em nome do grupo, em nome da Limagram Field Seeds do Brasil, né? Eu estou aqui representando um grande time e deixo aqui sim, né, a nossa convocação para o mundo coop, para o sistema cooperativismo, para os parceiros que nós já estamos juntos, de avançarmos cada vez mais, trilhando um caminho, né, de construir junto, de intercooperação e de crescer, tendo bons frutos para os dois lados. E também totalmente aberto para conhecer aquelas que ainda a gente não está integrado, aquelas que ainda a gente não tem uma conexão, né? Que nós estamos, sim, a cada dia procurando algumas, né? E a cada dia trazendo mais parcerias. Sem dúvida, Leandro. Muito obrigado. Um grande abraço ao time inteiro. A Madame Cecile, né? Que, aliás, vocês têm aí uma representante feminina no comando, e, sem dúvida alguma, os movimentos das mulheres cooperativistas, da juventude cooperativista, são elos muito importantes para esse crescimento da aplicação científica para todo o universo dos nossos agricultores e dos nossos cooperados. E, amigas, amigos cooperativistas, parabéns pelo Ano Internacional do Cooperativismo. Onde tem uma cooperativa, você tem prosperidade, como o nosso amigo Márcio Lopes também repete lá na OCB, a Tânia Zanella, a CEO do movimento da OCB lá em Brasília, Roberto Rodrigues, talvez o maior cooperativista do mundo, foi presidente da Aliança Internacional das Cooperativas, ele tem uma mensagem. Agora, para líderes cooperativistas, ele fala: os líderes de cooperativas mereceriam um Nobel da Paz. Então, eu quero deixar aqui, num momento em que o mundo está precisando muito de cooperação, de paz, né, de união, de reunião para as forças do bem, eu deixo aqui um grande abraço, lembrando, então, de novo, dessa Limagram, que hoje é um sucesso, sob o ponto de vista tecnológico, científico, dos produtos efetivos que tem, e lembrando que esta cooperativa nasceu simplesmente no meio da Segunda Guerra Mundial, em 1941. Não é fácil. Isso não é fácil e é algo que eu acho que simboliza muito o verdadeiro espírito espetacular de superação do que as cooperativas representam no mundo e aqui no nosso Brasil, viu? Porque aqui no nosso Brasil, tropical, a turma veio para cá, não era fácil não, muito difícil, e olha só que espetáculo de realizações temos aqui. Então, Leandro, obrigado, todo o time, e viva esse Papo Cops especial aqui com o nosso Mundo Coop. Um abração para todo mundo que está com a gente aqui. Obrigado, Tejon. Grande abraço a todos do Mundo Coop.